Em uma pesquisa recente da Resultados Digitais e da Rock Content, em uma pesquisa chamada Panorama das Agências Digitais 2018, apesar da gente estar em 2017, mas traçando 2018, mostrou que um dos principais desafios das agências offline, ou seja, a gente às vezes chama ela de tradicional, 32% das agências que são offline falaram que o maior desafio que elas têm é na formação de uma equipe, na estruturação de uma equipe para atender o marketing digital. E esse é o vídeo de hoje. Se porventura você tem uma agência tradicional, offline, o nome que você quiser chamar, mas que não faça ainda marketing digital, e você falar, putz, eu ainda tô tateando, eu sei o que é marketing digital, eu gostaria de oferecer, mas eu não sei como estruturar a minha equipe ou criar uma equipe para atender as demandas. E eu tô aqui nesse vídeo justamente para compartilhar a minha experiência. Eu venho aí com uma bagagem de alguns anos de dono de agência, formando diversas equipes, diversos times diferentes. E o time mais recente que eu criei, vamos chamar assim, é o time de inbound marketing, que há 2 anos a gente não tinha na Mestre, por exemplo. E hoje a gente tem cerca de 7 pessoas na nossa equipe, incluindo um gestor, né? E toda a agência hoje tem uma conexão mais forte com a área de inbound marketing. Eu separei aqui 5 passos para você conseguir estruturar um pouquinho melhor e ter uma ideia mais clara de como pode ser o seu time de atendimento de marketing digital. E o passo 0, na verdade, é que o time de marketing digital nada mais é do que uma equipe, uma mesma equipe dentro da sua área. Todo mundo conversa sobre marketing, isso que é o que importa, né? Se a sua agência ela pensa no marketing, em comunicação, com certeza você vai conseguir administrar um time de marketing digital. Só mudam os meios, mas basicamente a ideia é a mesma. Então, o primeiro passo, eu acredito muito que você precisa definir qual serviço você quer prestar para a sociedade, vamos chamar assim, né? Então, eu quero prestar inbound marketing, eu quero prestar mídia, compra de mídia, né? Através dos meios digitais, Google, Facebook, etc. Ou eu quero fazer SEO, ou eu quero fazer marketing de conteúdo. Então, você precisa primeiro definir quais são os serviços que você quer. Não tenho nenhum. Vai lá no site da Agência Mestre, tem um monte de serviços na home. Visita outras agências de marketing digital e faz um benchmarking. O que você gostaria de oferecer? E às vezes, uma pequena dica aqui é falar o seguinte: o que mais você produz de ativo hoje na sua agência sem ser marketing digital? Então, sei lá, se você é uma agência, né, uma assessoria de imprensa, cara, você produz muito conteúdo. Talvez seja mais fácil você ir para prestação de serviço de marketing de conteúdo, gestão de mídias sociais, do que você, por exemplo, ir para SEO, que tem um quesito um pouco mais técnico, né? Então, eu pegaria um viés que a sua agência já tem de legal. Se sua agência é mais da parte de branding, talvez você possa ir para uma camada no marketing de conteúdo, que é você utilizar o conteúdo de uma forma visual mais diferente, né? Minha agência é muito boa de copy. Cara, vai para inbound marketing, escrever os e-mails, escrever as landing pages que tem uma linha um pouco mais interessante. Mais ou menos por aí, tá? Então definir os seus serviços é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer o recrutamento correto. Aí eu separei em 2 linhas que você pode fazer. Eu faria da seguinte forma: primeiro, recrutamento interno e depois recrutamento externo. Como que funciona, né? O recrutamento interno você vai olhar, uma vez que você tem os serviços definidos, você vai olhar talvez quem são as pessoas que têm a melhor aptidão para trabalhar nas posições que você vai criar. Então, beleza. Cara, alguém aqui já trabalhou em agência de marketing digital? Já. Poxa, essa pessoa tem interesse em voltar para esse mercado? Então é um papo, 1 a 1, né? É uma conversa, não é simplesmente arrancar a pessoa, tipo, vou tirar o André agora e a partir de amanhã o André vai escrever copy. Cara, não sei nem se ele gosta disso. Então, normalmente os maiores erros de transferência, né, de recrutamento interno, é não perguntar para outra pessoa ou expor para ela quais são as oportunidades e desafios que ela teria nesse novo espaço. Então, olha, André, cara, eu tenho uma vaga assim, nós estamos formando uma nova equipe, assim, assado. Faz o job description bonitinho ali para ele, fala: cara, faz o seguinte, se você tiver interesse, pensa ao longo dessa semana se você tem interesse ou não. Se não tiver interesse, eu vou abrir o recrutamento externo. Cara, isso aí funciona de um jeito muito legal, tá? Por quê? Porque você está dando oportunidade para sua equipe que quiser mover dentro da sua própria empresa, mudar, né, de posição ali, ele possa. E o que eu quero com isso? Eu quero encontrar a pessoa certa para o trabalho correto. Às vezes ela está numa posição que você não consegue tirar o máximo dela. E às vezes você transferindo ela para um outro setor, para um outro tipo de serviço que você vai prestar, você consegue extrair muito mais dessa pessoa e essa pessoa vai ficar muito mais feliz e, consequentemente, vai fornecer muito mais para a sua empresa e também ela vai se sentir muito melhor onde ela está.
beleza? No recrutamento externo, eu já falei em algum dos vídeos aqui, mas reforçando, o melhor lugar que a gente já encontrou para recrutar pessoas de marketing digital é no Trampos, tá? O trampos.com. A gente já usou a Cato, já usou o InfoJobs, já usou o recrutamento da própria Rock Content. Cara, mas o melhor, que tem os melhores currículos, vem ali normalmente do trampos.com. São pessoas que já têm experiência no digital, trabalharam em agência e já tem ali uma linha, um raciocínio mais voltado ao marketing digital. É muito mais fácil você recrutar por lá, beleza? Mas é importante que você tenha um job description. Ah, Fábio, eu não tenho. Como eu faço? Vai no Trampos e veja as vagas que estão postadas lá. Muitas das vezes que eu não tinha, por exemplo, job description quando eu fui contratar um gestor de projetos digitais que eu queria para nossa área. Eu não tinha essa job description. O que eu comecei a fazer? Abri o Trampos, procurei a vaga de gestor de projeto, olhei todos os requisitos de todo mundo e eu falei, beleza, agora eu tenho de todo mundo o que eu gostaria, baseado nisso aqui, de ter na minha empresa, tá? Então esse foi o modelo. Isso qualquer pessoa de RH normalmente faz esse tipo de coisa, o benchmark em termos de postagem das vagas, né? Para ele saber o job description. Óbvio, depois você vai ter alguns desafios internos de criar toda a trilha dessa pessoa, a trilha salarial, a trilha de evolução do trabalho dessa pessoa ao longo da sua empresa, mas eu só consigo tocar nesse primeiro ponto. Terceiro, que está muito conectado com o job description, que é a parte de responsabilidades e atribuições. O que você espera das pessoas que vão fazer aquele serviço? Então, poxa, como eu disse, gestão de mídias sociais. O que você espera de uma pessoa que vá fazer a gestão de mídias sociais? A pessoa tem que entrar todos os dias, postar tanto, tenho tantos clientes, eu tenho que ver se tem comentários, se tiver negativo, xingando, eu tenho que apagar, se tiver alguém fazendo spam, eu tenho que apagar, se tiver alguém falando negativo, eu tenho que responder conforme o manual de marca. Se não tem manual de marca, eu tenho que fazer um manual de marca. Ou seja, desenhar todo o processo junto com as responsabilidades dessa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o André, que a responsabilidade dele é gravar o vídeo comigo. Hoje é uma terça-feira, onde eu estou gravando aqui com ele, 2 horas da tarde. Ele tem que estar com o estúdio todo montado para ele poder me receber e a gente fazer essa gravação. E ele toda terça e quinta a gente tem que ter um vídeo novo no ar, um em um canal e outro em outro canal. Essa é a função básica do André aqui, tá bem claro, bem definido. Ele sabe disso, eu sei disso, é isso que eu espero dele e ele sabe o que a empresa espera dele. E aí, consequentemente, você consegue ter mais harmonia quando você sabe o que esperar da pessoa. Óbvio, vão ter várias outras coisas que ele vai ter que fazer ao longo de um ano de trabalho, por exemplo. Mas eu tenho as premissas ou as atribuições iniciais dele e aí fica muito mais fácil o trabalho, tá? Ah, eu não sei o que seria a atribuição de uma pessoa. Faça benchmarking. Mais uma vez, nada impede, se você tem algumas conexões no mercado, você pode pedir para fazer um benchmarking na agência dessa pessoa. Você pode assistir esse vídeo ou outros vídeos que eu já gravei sobre estrutura e você vai estar fazendo um benchmarking. O Fábio, como que ele organiza o time dele, faz assim, 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 assado. Tem o gestor, tem as pessoas, as responsabilidades das pessoas, quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior. Então isso você vai conseguir fazer se você conseguir falar com uma pessoa que já tem uma agência funcionando, perguntar, por exemplo, nos vídeos aqui, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder responder, só colocar nos comentários do vídeo que eu respondo e aí você faz o seu benchmarking também, beleza? O quarto item seria a criação de metas e KPIs. Então como que eu vou acompanhar, igual eu estava falando, o trabalho do André? Imagina que eu sou uma agência audiovisual, eu normalmente faço vídeos pro offline, né, vamos chamar assim, ou pro mês que não são vídeos para propaganda digital, ou ainda para anúncios digitais, ou para o canal do YouTube, e eu quero passar para essa linha. Quais são os KPIs? Eu vou olhar comentário em vídeo, vou ver visualização, vou ver taxa de retenção, eu vou olhar quantas vezes o André publica, ou quantos likes que o vídeo tem. Eu tenho que definir alguns KPIs. Eu não tenho esses KPIs exatamente como eu disse para você, like, comentário, esse não é o KPI nosso. O nosso KPI na verdade é mais, estamos publicando vídeos todas as semanas? Estamos. Estamos colocando vídeos no Facebook em um formato diferenciado? Estamos. Então estamos muito bem. Esse é o nosso KPI aqui do nosso trabalho. Mas às vezes o seu profissional precisa ter alguma meta, por exemplo, no trabalho de compra de mídia, você tem que ter um custo por lead, ou custo por aquisição, ou custo por venda que você tem que atingir, ou ainda em tráfego orgânico, quanto de tráfego orgânico que você tem que crescer. Esse é o cenário macro, tá? Do que você tem que definir como meta, o KPI para acompanhar o trabalho e recompensar o trabalho, ou seja, tendo uma evolução do cargo daquela pessoa ao longo dos anos ou dos tempos que elas ficarem dentro da sua empresa, mas você tem que ter essa clareza para te ajudar a empoderar essas pessoas no futuro. E o último ponto
não ficando muito longe, né, são os feedbacks. Então, no momento que aconteceu o trabalho da pessoa, ela vai seguir um caminho e você tem que ajustar esse caminho conforme o seu objetivo final, o objetivo da sua agência. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho de ter pesquisa de satisfação com os clientes. Se o trabalho da pessoa para o cliente não foi eficiente ou não foi bom, eu tenho que fazer um alinhamento com essa pessoa. Se o trabalho dessa pessoa foi muito bom para esse cliente, eu tenho que fazer um alinhamento com ela para poder falar que o trabalho está sendo bom. Então, seja positivo ou negativo, eu tenho que sentar com a pessoa e fazer esse alinhamento. Isso é esperado normalmente dos líderes, dos gestores, do dono da empresa, dependendo de quantas pessoas você tiver na sua empresa, sei lá, 3, 4, 5, 10 pessoas, às vezes é o dono que acaba fazendo esse tipo de trabalho, de dar o direcionamento. Começou a ter gestor, coordenador, líder de área, normalmente é esse líder que faz o feedback 1 a 1 ou às vezes acompanhado com um profissional de RH. Isso varia muito de empresa para empresa, mas o mais importante é o feedback serve para fazer um alinhamento de expectativa com aquela pessoa, seja do lado positivo, mostrando os pontos positivos, ou seja do lado negativo, para sempre alinhar essa pessoa para o futuro da agência. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei clarificar talvez essa dor aí das agências offline que querem vir para o digital. Se você quer entender um pouquinho mais sobre como funciona a gestão de agências digitais, eu tenho um treinamento chamado Agência 10x. É só acessar agência10x.com que tem mais informações, você pode conferir mais informações por lá, pode se cadastrar na lista de espera se não tiver o treinamento disponível. E se tiver o treinamento disponível, você pode vir fazer esse treinamento comigo. Ele é totalmente digital e eu falo vários itens como esse: formação de equipe, recrutamento, todos os processos internos eu discuto dentro desse treinamento e sempre focado para o digital. Beleza? Qualquer dúvida, aproveito para sinalizar aqui, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. E se você não acompanha o canal ainda, estiver assistindo aqui no YouTube, dá um joinha, né? Se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho de se inscrever e dá um joinha aí no Face se você estiver acompanhando o Face, beleza? Eu sou o Fábio Ricota, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima oportunidade.